Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, no capítulo 4, Pluralidade de Existências. Estamos utilizando para isso o livro da editora M e hoje nós estamos no item Encarnação nos Diferentes Mundos e estudaremos as questões 181 e 182, certo? Vamos lá então, compartilhe esse vídeo se você puder, que você ajuda a divulgar o Espiritismo e não tem fins lucrativos, tá bom? Vamos lá. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Nós sabemos, por exemplo, que há uma semelhança de cabeça, tronco e membros, mas não necessariamente da mesma matéria. Mas vamos lá, vamos à resposta. Sem dúvida eles têm corpos, pois é preciso que o espírito se revista de matéria para poder agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais material ou menos material segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que faz a diferença entre os mundos que podemos percorrer. Pois há diversas moradas na casa de nosso Pai, e assim vários graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não acontece. A lógica, ela, quando você olha apenas o número de planetas, de galáxias, aquilo que os telescópios estão descobrindo e tudo mais, nessa lógica de quem não tem um conhecimento acurado da situação, parece ser claro que existem outros mundos por aí, até porque os telescópios estão descobrindo muito agora exoplanetas. Exoplanetas são planetas semelhantes à Terra em tamanho, em atmosfera, rochosos, etc, etc, perto de suas estrelas. Então, quem olha apenas o macrocosmo e vê essa coisa gigantesca, fala, não é possível que não tenha nenhum outro planeta habitado. Tá? Então é óbvio que tem. Para quem tem uma visão mais restrita da Terra, por exemplo, com a arrogância do conhecimento, com o exagero até do conhecimento, essa pessoa sabe das dificuldades e das nuances que foram necessárias para que, sutilezas que foram necessárias para que houvesse vida como nós conhecemos aqui na Terra. E que para se repetirem essas condições seria muito difícil, malgrado, independentemente da quantidade de estrelas, quantidade de galáxias, expansão infinita do universo, etc, etc, essas pessoas acham que não pode acontecer vida como nós conhecemos, semelhantes à da Terra, em outros lugares. É claro que as duas concepções têm a sua razão, mas as duas concepções estão certas também. É difícil realmente encontrar no universo condições para vida da maneira que nós conhecemos na Terra, sim, mas o universo é grande de um tanto que, evidentemente, nós temos condições de entender que isso se repetiu, evidentemente, até porque, se Deus é, como nós já aprendemos, infinitamente bondoso, mas infinitamente justo, então ele não fez absolutamente nada de decoração. Ele não fez a noite, como está na Gênesis da Bíblia, ele não fez a noite para as estrelas para decorar a noite. Isso é um lirismo bonito para a época e tudo mais, mas necessariamente não tem um fundamento, né, com base naquilo que Jesus falou sobre Deus para nós. E, claro, cada mundo vai ter a sua constituição física de acordo com aquele mundo. Inclusive, a gente já aprendeu que o perispírito é diferente em cada um dos mundos, de acordo com a matéria disponível naquele mundo. Então, se você sai daqui da Terra, você já tem condição de sair daqui da Terra, evoluído e tal, você pode ir para um outro planeta, verificar, ver como que é um outro planeta. Se o dirigente espiritual de lá for o mesmo, por exemplo, a mãe do Chico Xavier saiu aqui da Terra e foi para Júpiter. E quando eu li a primeira vez o livro Maria de Deus, eu vi que ela falava sobre um espaço muito grande, um oceano vermelho em Júpiter. Nem sonda tinha chegado lá ainda quando foi escrito o livro. Eu fechei o livro, deixei ele quietinho ali, porque não tenho autoridade moral para duvidar de Chico Xavier, mas também não preciso acreditar em tudo o que eu leio, né? Eu tenho que ter o bom senso,
como ensinou Kardec. E aí, passado algum tempo, nós vimos então a informação, vários anos, e nós vimos a informação de sondas espaciais que tinham visto um oceano de metano em Júpiter e uma grande tempestade, que é aquela mancha redonda que tem na parte de baixo das fotos de Júpiter, que é uma grande tempestade que, embora esteja diminuindo de tamanho, é uma tempestade que há muitos anos está lá da mesma forma, com a mesma intensidade, com ventos fortíssimos, também avermelhado, e esse mar de metano, ele quando bate a luz do Sol, o que fica, diferente do nosso oceano feito de água salgada, que bate a luz do Sol, que tem todas as cores, e fica a cor azul, quando bate a luz no metano, fica magenta, puxado para magenta, puxado para o vermelho. Aí eu voltei e terminei de ler o livro, né? Só para vocês terem uma ideia dessa diferença. Em 1971, o Chico Xavier deu uma entrevista para um programa chamado Pinga Fogo na Rede Tupi, na extinta Rede Tupi, e em um determinado momento ele fala das possíveis casas de vidro que poderão ser construídas na Lua. Há inclusive um plano em andamento para que nos próximos anos tenha uma base de lançamento de foguetes na Lua, e aí vai ter que ser uma estação espacial na Lua dessa forma, chamada casa de vidro, né, que é tipo uma estufa, que tem que se criar uma atmosfera lá dentro, enfim, para as pessoas poderem ficar lá, e que seria, em 1971, Chico Xavier já dizia isso, que está gravado, inclusive, tem no YouTube, dá para pesquisar lá acerca do Pinga Fogo. E ele fala, inclusive, dos materiais disponíveis na Lua para se fazer essa casa de vidro, e que a Lua forneceria a própria água para fazer aquilo que fosse necessário para a viagem, né, interplanetária da Terra vai para a Lua. Na Lua monta-se o foguete lá, da água se faz a água que tem lá em Vítria, essa água que tem na Lua, foi descoberta há pouco tempo que tem essa água na Lua, dá para se extrair o hidrogênio, por exemplo, que é combustível de foguete, que dá para fazer sem a força da atmosfera barrando hoje, com bem menos energia, se consegue colocar em órbita uma nave espacial. Isso tudo é recente, e Chico Xavier falava em 1971. Então, só para a gente entender de certas coisas que são possíveis passar e certas coisas que não são possíveis passar para nós humanos ainda. Em 1857, menos ainda, quando muita coisa não tinha sido revelada ainda, muitas descobertas não tinham acontecido ainda, e o Espiritismo não veio com essa função profética de trazer para a gente revelações no que vai acontecer no futuro da Terra, se tem vida em outro planeta, se não tem. Apenas a lógica, apenas a racionalidade e aquilo que nos é útil à evolução. A questão 182, por exemplo, podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? A resposta: nós espíritos Perdão. Nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de evolução em que vos encontrais. Ou seja, não devemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Tá? Então não dá para falar exatamente como é a forma física. O que é falado, que a gente já sabe, é que tem cabeça, tronco e membro. Né? Essa forma humanoide, ela prevalece. Porém, no entanto, contudo, todavia, o material, a matéria, matéria em vida com fluido vital, a gente não sabe exatamente como é e que tipo de matéria é isso. Mas é só ler as reportagens acerca das viagens espaciais, as reportagens sobre sondas da NASA, sondas da SpaceX, sondas que é do Elon Musk, sondas chinesas. Né? A China, por exemplo, tem uma base na Lua, no lado escuro da Lua, que está livre dos barulhos e das ondas magnéticas da Terra, porque a Lua ela roda sempre com a mesma face virada para a Terra. A Lua não gira no próprio eixo como a Terra gira. A Lua ela está sempre mostrando o mesmo lado, sempre mostrando o mesmo lado. O lado escuro da Lua, que é o lado que a gente não vê,
A China já tem uma base lá, já pousou lá. Coisa que, né, se a gente não estudar a fundo, a gente não tem como saber que isso aconteceu. E lá é possível se ouvir ondas de rádio que não chegam, não dá para ouvir daqui da Terra, e nem do lado claro da Lua, por exemplo, né? Então, os barulhos do universo, para entender os barulhos do universo, etc, etc. Por que a gente está falando isso? Porque não podemos ter a noção exata de que somos únicos aqui no universo do tamanho que seria uma coisa diminuir demais Deus, seria colocar Deus numa coisa assim de inutilidade. Por que ele fez um negócio inútil desse? Uma bolinha desse tamanho com gente lá arrogante, petulante, né? Preconceituosa, racista, uma gente ruim que demora para evoluir uma barbaridade, que ainda não aprendeu o que é amar sem o egoísmo junto, que nem pode ter o nome de amor, né? Mas, enfim, para quê? E o resto? E o resto tudo para ficar bonitinho à noite, né? Aí quando escurece, para não ficar, o homem não ficar sozinho, então tem lá umas estrelas bonitinhas lá. Isso foi útil há 2.000, 3.000 anos? Foi. Hoje, não dá mais, não entra mais na cabeça de muitos de nós, né? Tem uma explicação de Kardec aqui para corroborar tudo isso que a gente está falando. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste também se aproxima da natureza espírita. A matéria é menos densa, ele não mais rasteja penosamente na superfície do solo, as necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se autodestruir para nutrir-se. O espírito é mais livre e tem, para coisas distantes, percepções que desconhecemos. Ele vê com os olhos, o encarnado vê com os olhos o que só vemos com o pensamento. O que os espíritos veem em pensamento. Então, nós precisamos dessas duas entradas de luz aqui, que são os olhos, para passar essas informações por um nervo óptico para chegar no meu cérebro, para transmitir essa informação para mim, espírito, para eu enxergar. Não é? Quanto menos grosseiro for esse corpo, menos eu vou precisar de uma parte só para receber a luz, para receber a visão. Por exemplo, quando a gente está em desdobramento, o que é desdobramento? Quando a gente dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Isso é um desdobramento. Porém, é a emancipação da alma que a gente chama. Desdobramento seria fazer isso, mas acordado. Sair do corpo, como se tivesse morrido, como se estivesse dormindo, mas com o corpo acordado. Então, aí você sai lúcido. Então, é o desdobramento. E as primeiras vezes que a gente desdobra, é um desespero, porque o perispírito vê por todos os lados, não precisa só dos pontos dos olhos. Vê de cima, de baixo, de trás para frente, vê tudo, vê de todos os cantos. E é uma sensação bastante curiosa no começo, depois você vai pegando o jeito, mas é bastante difícil a gente saber que só pode enxergar por isso aqui. E eu, que já estou nos meus 52, não consigo mais ler se não tiver esse outro aparato aqui na frente do meu olho. Da depuração dos espíritos decorre o aperfeiçoamento moral dos seres que constituem quando estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. Assim, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios, as discórdias não têm fundamento, pois ninguém deseja fazer o mal a seu semelhante. A intuição que tem de seu futuro e a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. Se eu não tenho remorso nenhum, medo da morte eu não vou ter. Se eu tenho uma sensação extracorpórea muito mais definida, medo da morte eu não vou ter. É uma lógica que vai alcançando a gente. Na Terra já dá para ter tudo isso. O Espiritismo nos dá ferramentas para nós já sabermos como que é o plano espiritual, reformarmos-nos intimamente, não termos remorso nenhum, arrependimento nenhum, né? A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito a paixões que o consomem. Esse é mais um benefício da providência
que deseja, dessa forma, abreviar os sofrimentos. Basicamente, os sofrimentos acontecem no planeta de provas e expiações e no planeta de regeneração. Ah, Fábio, mas no planeta de regeneração a gente não tem expiações e tudo mais, mas tem provações ainda. Tem muito que ser colocado à prova. Ainda, infelizmente, o sofrimento vai beirar a gente, vai rondar a gente. Mas sofrimento mesmo acontece no planeta de provas e expiações, que é esse que nós estamos. Se não houvesse comprovações de que há planetas de regeneração, o Espiritismo também não faria sentido, seria apenas uma doutrina para colocar a gente ficar conformado com o sofrimento que a gente tem. Como sabemos de planeta de regeneração, como sabemos, por exemplo, dos exilados de Capela, que para cá vieram, então fica mais fácil, entre outras coisas, fica mais fácil a gente saber o que está acontecendo. A transição planetária, os espíritos vindo de Alcione, também explicam para a gente claramente essa transição que o planeta Terra vai fazer de provas e expiações para regeneração. Senão, a doutrina espírita não faria nenhum sentido também, porque senão é só mais uma, se conforma aí, se conforma aí, se conforma aí, entendeu? Esse é o brilhantismo de uma doutrina baseada num tríplice aspecto: religioso, que me religa ao Criador; filosófico, que faz com que eu pense, com que eu raciocine, que eu modifique o meu jeito de ser; e científico, que me dá os pés no chão para eu poder ter as certezas que eu preciso para não ser um cego conduzindo cego e nem que cegos me conduzam. É isso. Eu sou Fábio Pereira, amanhã tem mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.